turma, como que vocês estão? Beleza? Tranquilo? Começando um projeto de JavaScript Dark Mode, o tema noturno. Vai ser esse aqui, tá? Aqui, ó. Tema, claro, clicou no botão, tema escuro. Clicou no botão de novo, tema claro. Vamos fazer o HTML, o CSS e o JavaScript, tá bom? Então, vamos começar pelo HTML. Vamos ver na imagem o que temos, ó. Temos um título, tá? Sem mais delonga, vamos criar tudo dentro de um main, tá? Um título. Qual que é o título? Mini projeto JavaScript. Mini projeto JavaScript Dark Mode, certo? Certo. Depois temos um parágrafo com um lorem. Como que cria o lorem? Que é essa encheção de linguiça, só digitar lorem. Aí já vai vir aqui, ó, enter. Já encheu linguiça. Na linha de baixo também tem outro lorem, porém é maior. Então vamos fazer o seguinte: dentro de um parágrafo, lorem 100 significa quero 100 palavras aleatórias. E voilá. Opa, criou 100 palavras aleatórias. Vamos ver como ficou. Tá bacana. Se eu não me engano, acho que é 200, tá? Vou colocar lorem 200. Também tanto faz. Lorem 100, Lorem 200. É só pra ver como que vai ficar, tá? O tema noturno. E agora tem isso aqui. Mas o que que é isso aqui? É um button? É um button. Só que quando fazemos o botão, ó, teste, ele vai ficar assim. Mas não vamos criar um button. Vamos fazer um button, só que com uma div, tá? Eu vou criar uma div e vou colocar aqui, ó, uma classe de btn, que eu tô falando que é um botão. Eu também posso criar desse formato aqui, ponto .btn, significa cria uma classe btn dentro de uma div. Fechou? Tenho nada, tá? Se eu escrever algo, eu vou ter algo, mas não tem nada escrito. O que que tem dentro dessa div btn? Um círculo, tá? Então, vamos criar um círculo. Ou vou colocar círculo. Pronto, círculo. Se eu voltar aqui, também não tem nada. Por quê? Porque não colocamos nada ainda. Tem alguma coisa na imagem? Também não. Então, como que vamos fazer que apareça CSS, tá? Eu vou criar aqui um arquivo de CSS, tá bom? Nesse projeto, eu setei eu setei que vai ter uma font family sans serif. Fechou? Aqui, ó. Ah, não tá funcionando meu CSS. Tem que linkar o CSS. Essa parte aqui eu não vou explicar muito, porque tá tranquilo de HTML e CSS. Caso vocês queiram vídeo de HTML e CSS, pode mandar aqui no comentário, sem escândalo. Eu vou e faço aula de HTML e CSS, beleza? Tá linkado? Tá linkado. E agora, como que eu faço para aparecer esse button aqui? Muito simples. Esse button, ele tem uma cor, tá? Então, faz sentido adicionar uma cor. Fechou? Eu vou colocar aqui, ó, essa cor aqui, ó, CF, CF, CF. Se eu voltar, ele tem? Não tem, porque não foi definido nenhuma largura e nem
altura, ó, definir a largura. Ele tem? Também não. Eu tenho que definir uma altura também. Agora tem, tá? No meu projeto tem uma borda arredondada. Então, para eu colocar uma borda arredondada, border radius de 100 pixels. Fechou? Eu acho que essa cor aqui é um pouco mais claro. Pronto, bacana. Beleza. Tá parecido? Tá. Agora falta o círculo. Vamos selecionar o círculo. Ponto. Círculo. Ah, bigode, por que que você está fazendo assim esse CSS? É uma maneira atualizada, tá? De escrever CSS. Ah, eu não sei como que faz. Não sei. Ó, basicamente significa o quê? Antigamente eu faria assim, né? Ponto .btn, ponto círculo. Se eu tivesse outra coisa dentro da minha div círculo, ponto .btn, ponto círculo, ponto outra coisa. Mas agora tem essa maneira. Eu estou selecionando o círculo que está dentro do btn, tá? Ó, a classe círculo que está dentro da classe btn. Se eu quisesse adicionar, selecionar o outra coisa, ponto outra coisa. Escrevo menos, tá? É basicamente a estrutura do HTML aqui. Fechou. Eu não vou aprofundar muito, tá? O foco é o JavaScript. O que que eu tenho nesse círculo? Uma cor branca, tá? Então, background branco. Ele funciona porque não defini largura e altura. Vou definir agora. 50 de altura, de largura, 50. 50 de largura, 50 de altura. Tem? Tem. Mas tá um quadrado. Eu quero um círculo. Border radius 100 pixels. Virou um círculo? Virou. Só que ele tá pegando até o talo aqui, ó. Ocupando o máximo do btn. Eu vou colocar um padding de 4 pixels. Só para dar um preenchimento interno no btn. Fechou. Esse aqui é isso aqui, tá? Ó, tá igualzinho. Só vou adicionar um box shadow nele, que é uma sombra, tá? Não tem muito segredo. Eu vou tirar um pouco da opacidade. Pronto. Tá aqui o nosso círculo. Vou colocar um cursor pointer. Para o que que é o cursor pointer? Ó, alterar o cursor quando passar o mouse. Não tô entendendo o que você tá fazendo aqui. Nenhuma linha caiu de paraquedas agora. Tudo bem. Caso você seja essa pessoa que caiu de paraquedas, coloca no comentário. Sou a pessoa que caiu de paraquedas e queria aprender mais de HTML e CSS. E eu vou fazer uma aula do zero para iniciante. Fechou? Vamos voltar pro projeto. Beleza. Eu tenho o tema claro, pronto. Concorda? Aqui, ó. Isso aqui tá pronto, tá bala. Agora temos que fazer essa parte aqui. Como que vamos fazer? Putz, como que pode ser, né? Deixa eu pensar. Ó, vocês concordam comigo que se eu adicionar, se eu adicionar no meu body uma classe de dark mode, aqui ó, com fundo preto e a letra branca. Opa, é, dois, pronto. Vocês concordam comigo se eu adicionar essa classe no body com fundo preto e letra branca? Vai alterar
e vai ficar com o tema dark. Ó, dessa maneira, vou fazer manualmente. Ficou, né? Ó, se eu tiro a classe, fica claro. Se eu adiciono, fica escuro. Tirei, ficou claro. Adicionei, ficou escuro. Então, essa é a lógica que vamos fazer no JavaScript. Temos que, ao clicar no botão, adicionar uma classe no body chamada Dark Mode. Quando clicar de novo, remover a classe, tá? Fechou. Então, vamos fazer isso. Vamos criar um arquivo de JavaScript. Script.js. Tá bom. Chegamos onde queríamos chegar. No JavaScript. Como que eu vou fazer isso? Beleza. Primeiro, vamos pensar um pouco. Temos que fazer uma interação, né? Uma ação com esse botão, certo? Então, vamos fazer essa ação nesse botão. Como que fazemos? Quando falamos em JavaScript, temos que fazer uma coisa chamada manipulação de DOM, tá? Ó, DOM JavaScript. O que que é isso, bigode? O que que é isso? É uma árvore do HTML. É a forma que vamos manipular cada elemento do HTML com o JavaScript, tá? Ó, concorda que isso aqui é um documento HTML, tá? Certo? Ó, um documento HTML, document. Qual que é o pai deles? Quem que tá abraçando tudo isso? Não é essa tag aqui, ó, HTML? HTML. E depois tem dois filhos, o head e o body. HTML tem o head e o body, beleza? Dentro de head, só um exemplo, tem o title. E dentro de body, os elementos. H1, parágrafo, div, botão e assim por diante. Ó, H1, parágrafo e também tem os textos dentro de cada elemento. Fechou? Então, o DOM é isso. É a forma de manipular cada elemento com JavaScript. Então, vamos manipular. O DOM é só uma ideia, tá? Sabemos que é assim que funciona. Então, como que eu seleciono o button que eu criei, né? Que é uma div. Eu tenho que salvar dentro de uma variável, tá? Eu vou criar aqui uma variável. Eu posso criar const ou var. Eu não vou explicar qual que é a definição de cada, mas passando por cima, uma variável é algo que varia, né? Ela pode ser uma coisa, como pode ser outra no futuro, e const é constante. Se é constante, ela nunca muda, tá? Eu vou criar uma variável com o nome de btn. Por quê? Porque eu quero selecionar o btn no meu documento, tá? Ó, selecionar o btn no documento. Criei uma variável btn. Como que eu vou selecionar? Document. Depois, ó, eu entrei no documento e eu vou selecionar. O que que eu quero selecionar? Aqui o tipo de seletor é basicamente igual o do CSS. Se é uma classe, é ponto. Se é um ID, hashtag. E se não é classe nem ID, é um elemento normal, é só o nome do elemento. Eu quero selecionar o quê? Classe btn, tá? Então, aqui ó, ponto btn, né? É uma classe. Faz sentido? Tranquilo? Então, ó, eu selecionei
no meu documento uma classe btn e guardei dentro da variável btn, tá? Agora eu quero fazer o quê? Colocar uma ação para esse btn. Então, ó, btn ponto. Eu vou adicionar um método para ele, tá? Esse método é um método de evento. Eu vou adicionar um evento. O evento também pode ser chamado de ação. Qual ação que eu quero? Qual evento que eu quero adicionar? É um evento de clique, né? Quando eu clicar, vai fazer algo. Então, ó, nesse add event listener vai entrar aqui, ó, como parâmetro 2. O primeiro parâmetro é o clique, é o nome do evento, separado por vírgula. Colocamos agora como parâmetro o evento de clique. O segundo parâmetro vai ser o que? Um callback, uma função, né? O que que é uma função? Ó, quando eu clicar, eu quero fazer o quê? Adicionar o tema Dark Mode. Para eu adicionar o tema Dark Mode, eu tenho que adicionar uma classe no meu body que já está estilizada no CSS. Então, essa função vai fazer todo esse bloco de código. Até agora, não, tudo que eu falei aqui, né, da lógica, eu não fiz nada. É dentro dessa função que vai acontecer tudo. Então, o nome dessa função eu vou colocar de Dark Mode, tá? E eu vou chamar essa função. Eu vou criar ela, porque ela não existe. Ó, ela não existe. Faz nada até agora. Se eu clico, ó, acontece nada. Então, eu vou criar essa função function dark mode. Estrutura básica de uma função, parênteses, abre chaves. Agora, tudo que tá aqui, ó, depois dessa abertura e esse fechamento, vai acontecer. Eu quero que aconteça um alert e exiba a palavra teste. Então, o que que fizemos até agora? Criamos uma variável, selecionamos no documento uma classe btn. Classe btn, selecionamos isso aqui. Adicionamos um evento no btn de clique. Então, quando ser clicado, vai chamar a função dark mode. Chamou a função dark mode, dispara um alert. Vamos testar. Quando eu clicar, disparou o alert. Fechou. Funcionando normal. Só que agora vem a lógica. Deixa eu me ajeitar, que agora vai ficar sério. Tomar uma água também. Beleza. O que que eu quero fazer? Eu quero adicionar uma classe no meu body. Tá? Então, se eu quero manipular ele, eu tenho que usar o DOM, selecionar, né? Igual fizemos aqui. E guardar dentro de uma variável. Então, var body, vamos selecionar. Document, ponto. Query selector, ponto body. Body é uma classe. Hashtag body é um ID? Também não. É apenas um elemento. Então, só body. Beleza? Então, quando eu clicar no botão e chamar a função Dark Mode, eu vou adicionar uma classe no body. Então, para eu adicionar uma classe, eu vou selecionar o body, ponto, class list. Eu vou adicionar uma propriedade, tá? Depois, eu quero fazer o quê? Eu vou mexer com a propriedade class list. O que que eu quero fazer? Adicionar ponto add, tá? Esse aqui é um método da propriedade class list. Eu quero adicionar uma classe, né? Eu vou adicionar uma classe no meu body. Qual classe? Dark mode, tá?
Vamos testar. Cliquei, adicionou. Cliquei de novo, não removeu. Ó, porque só adiciona, tá? Ela só adiciona. Se eu quero remover, eu também posso usar o remove. Ela também remove. É como quando eu atualizo qualquer coisa do código aqui, ele deu um F5, tá removendo. Mas como já não tem, não vai acontecer nada. Mas tem uma opção diferente. Ponto toggle significa alternar. Então, eu vou fazer o quê? Quando eu clico, eu adicionei. Beleza? Se essa classe existe, existe no meu body? Existe. A classe Dark Mode tá aqui. Eu vou remover. Remover. Não tem a classe Dark Mode. Quando não tem, se eu clicar, adiciona. Se tem, quando eu clicar, remove. Cliquei de novo. Não tem, adiciona. Tem, tem. Se eu clicar, remove. Então, altera. Cliquei, colocou. Ele tem. Cliquei, então tira. Cliquei, colocou. Cliquei, tirou. Então, esse é o alterar. Ele fica alternando. Remove, adiciona. Tá? Falei muito. Remove, adiciona. Então, toggle, marque muito bem. Método toggle da propriedade ClassList. Fechou? É só isso. Tem alguma coisa diferente. Tá funcionando. Mas se parar pra olhar aqui, ó. A estilização do botão, ele muda. Tá? Ele muda. Então, o que que vamos fazer? Seguinte. Também vamos fazer uma coisa. Tá muito seco, né? Esse efeito. Tá muito seco. Ó, vamos selecionar o body e colocar um transition de 5 segundos, tá? Ó, agora ficou mais sutil. Ficou legal. Bacana. O que que vamos fazer aqui? Também vou centralizar esse button, tá? Vou deixar ele aqui no meio. Pronto. Fechou. Agora o que que vamos fazer, ó? Quando eu clicar esse círculo, ele vai parar aqui, tá? Faz sentido? Faz sentido. Quando eu clicar, ele para aqui. Quando eu clicar, ele volta. Clicou, parou aqui. Clicou, ele voltou. Então, vamos fazer o quê? Uma transição, né? Vamos adicionar, mas antes disso, vamos trabalhar com o position, né? Nós quer fazer o quê? Alterar a posição do círculo, tá? Position absolute, beleza? Ele vai ser relativo ao button. Position relative, tá? Esse círculo é relativo ao botão. Ó, eu vou tirar isso por hora, tá? Left 5px. Não, right, né? Ele vai ficar para direita. Ó, o que acontece se eu não coloco o relativo no botão? Ele é absoluto. Quando ele é absoluto no pai de tudo, que é o body. Então ele tá aqui, ó. Mas eu quero que ele seja absoluto dentro desse círculo, tá? Então eu vou falar que ele é relativo ao BTN. Falei errado. Eu quero que ele seja absoluto ao BTN. Então, eu vou falar aqui, ó. Esse círculo é relativo ao BTN. Ó, agora tá ok. Ó, beleza? Basicamente isso que vamos fazer. Mas, vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui pro body, tá? Vamos adicionar uma classe no círculo. Eu vou colocar uma classe chamada move. Ele vai se mover. Como que eu faço isso? Eu vou adicionar um transition
Não, é transforme, translate de 100 pixel, tá? Quando eu adicionar essa classe no meu círculo, ele vai andar 100 pixel. Quando eu remover, ele volta. Adiciono, ele anda. Removo, ele volta. É o toggle também, tá? Isso aqui. Beleza. Então, o meu círculo vai ganhar uma classe chamada move. Então, no JavaScript, ó, meu círculo lá ele, tá? Lá ele 1000 vezes. É... Cadê o círculo? Temos que selecionar. Então, var círculo document.coreSelector.círculo. Como que eu faço? Mesma coisa. Círculo.ClassList.toggle, né? Quando eu clicar no btn, vai chamar uma função que vai adicionar uma classe no body de dark mode e adicionar uma classe no círculo de move. Ele tem, se eu clicar de novo, ele remove. Ele não tem, se eu clicar, ele adiciona. Fechou? Só que tá muito seco. Isso aqui, eu vou adicionar também uma transition, né? Pra ficar mais sutil, mais suave, ó. Não aconteceu nada. Por quê? É no círculo. Aí, ó. Agora tá bacana. Mas tem uma coisa diferente aí. Aqui o fundo do BTN ele fica azul, tá? Ó, o fundo tá azul. Aqui não fica azul. Como que vamos fazer? Adicionar um fundo azul. Não tem problema. Então, o que que vamos fazer? Eu vou criar uma classe chamada BG azul. Background blue, tá? Background blue. Ó, deixa eu pegar qualquer cor. Pegar um azul mais arrumadinho aqui. Aqui, ó. Pronto. Então, ó, se eu adicionar essa classe no btn, ficou azul. Se eu tiro, removo, adiciona, remove, tá? Então vai ser a mesma coisa. Temos a variável btn? Temos, tá guardado ali. Então já vamos usar, ó, btn.ClassList.toggle. O que que eu quero adicionar? BG azul. Ó que legal. Tema noturno. Ainda com um botão interativo, ó. Com animação, né? Fizemos tudo na unha, na raça. Sem firula. Sem copiar do chat GPT. Entendemos. Como que fizemos? Criamos uma div de btn. Estilizamos e criamos um círculo para ficar dentro. Estilizamos aqui, sem segredo. Background, border radius, padding, margem para centralizar, cursor pointer para passar o mouse em cima, largura, altura, nada demais. No JavaScript, o que que fizemos? Usamos o DOM, né? Guardamos um elemento de btn, body círculo, em cada variável. Adicionamos um evento de clique no btn. E quando ele for clicado, vai chamar uma função de dark mode, que vai adicionar classes no body, no círculo e no btn. Quando for chamado de novo, se já existe essas classes, vai ser removido. Não tem segredo. Não tem segredo. Essa lógica aqui é muito de boa, é muito simples. Se você teve dificuldade, assista novamente.
não tem erro, tá? Eu gostaria de um feedback. Então, quem assistiu até aqui poderia mandar um feedback. Eu agradeço. Coloque no comentário. Pô, falo muito rápido, não entendi. É, pô, fala mais devagar, explica com calma. Realmente falei rápido, porque eu estou visando que vocês já têm algum conhecimento em HTML e CSS, tá? E um pouco de JavaScript. Eu queria mais passar a lógica por trás disso, né? Que é adicionar apenas uma classe. Não tem muito segredo, né? Parece uma coisa muito, caraca, complexa, né? Mas não. Adicionamos três classes, tá? Caso queiram uma aula mais a fundo na linguagem JavaScript, eu faço, não tem problema. Só deixar no comentário. Pô, faz uma aulinha aí, como funciona a variável, a função. A função, nossa, muito top. Existem três tipos de função, tá? Então não é só essa forma de escrever uma função. Ensina, dê ideias. Pô, faz um projeto X, projeto Y. Como que faz isso? O próximo projeto provavelmente vai ser calculadora, tá? Vai ser uma calculadora ou uma tabuada. Fechou? Então, espero que vocês tenham gostado.